Olá! Oi, doutora Aline já está na área. Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem? Vamos esperar a turminha entrar. As mamães. Que é o programa. Dá uma agitada na parceria. Vamos esperar a turminha entrar e aí a gente vai começar a falar. Hoje a live inédita, hein, gente? Sobre amamentação e desmame. Letícia entrou. Oi, Letícia, tudo bem? Vamos começar a chamar as amiguinhas. Coloquem aí nesse aviãozinho que tem embaixo. Aperta o aviãozinho e envia a live para o maior número de pessoas aí que vocês queiram, convidando para participar desse assunto tão legal. Tudo bom, Lê? Vamos chamar a turminha. Deixa eu colocar aqui o assunto da live. Vou fixar aqui. Amamentação e desmame. Vai. Doutora Aline Menezes. Opa, faltou um E aqui. Isso. Como é que fixa aqui? Acho que foi fixado. Tá entrando mais gente aí, vamos entrando, vamos chamando os amigos. Visaco Fernanda Augusta. Vamos entrando, vamos chamando os amigos, as amigas que tem bebê, que esteja nessa fase de amamentação, ou que tá grávida, que vai ter bebê em breve. Interessante também. Essa live vai ficar gravada, gente, 24 horas. Então até amanhã essa live vai estar gravada, caso quem não consiga assistir, né, agora, ela vai estar gravada no IGTV, para vocês ficarem assistindo. Tudo bom, Natália? Natália entrou, o pessoal tá entrando. Paula. Essa semana a gente postou na página do Moving Baby, o tema era amamentação e desmame. E aí eu fui colocando lá alguns artigos sobre os mitos e verdades, o quanto é importante amamentar, sobre as dificuldades que as mães têm na hora de amamentar, sobre a dificuldade que a mãe tem na hora de tirar o bebê da amamentação, né, fazer o desmame. E tudo bem, Natália? E aí eu convidei para estar aqui com a gente a doutora Aline Menezes, que ela é pediatra e ela é do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. E eu até perdi o currículo dela. Pega pra mim o celular, que tá com o currículo dela no celular aí, por favor, que eu acabei anotando em outro lugar e acabei não falando aqui. Deixa eu pegar o currículo da doutora Aline. E a doutora Aline trabalha, né, com as crianças. E aí eu falei assim, não, vou convidar ela urgente pra estar falando com a gente sobre esse tema, né? A doutora Aline Menezes, ela é pediatra geral, formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, com especialização em terapia intensiva pediátrica pela Universidade de São Paulo, também pela USP. Ela trabalhou por mais de 10 anos em UTIs pediátricas em São Paulo, como a do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e a UTI pediátrica do Hospital Albert Einstein, né, o Hospital Israelita Albert Einstein. Ela tem uma certificação internacional pela American Heart Association no curso Pediatric Advanced Life Support. Atualmente ela é médica
do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. E ela também atende em consultório. Então, a doutora é fera, feríssima. E para compartilhar esse assunto com as amigas de vocês, eu gostaria mais uma vez que vocês apertassem esse aviãozinho que tem aqui embaixo e enviasse a live para o maior número de amigas aí. As amigas que estão grávidas, as amigas que já têm bebê, que tá nessa fase de amamentação, as amigas que estão desesperadas, querendo que os bebês parem de mamar. Chamem todas elas e enviem a live para elas participarem com a gente, que agora eu vou chamar a doutora Aline para conversar com a gente. E vocês também já podem começar a elaborar as perguntas de vocês aí, viu? Que ela tá aqui para isso. A gente tem que sugar todos os conhecimentos dela, tá bom? Vamos chamar ela aqui, ó. Estou lhe chamando pra gente conversar esse assunto tão legal. Gabi, lá de Santos, tá entrando. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, e você, tá me ouvindo? Então, tá todo bom. mundo te ouvindo, tá tudo Legal. ótimo. Como é que você tá nessa época de pandemia? Tá tudo fora do mais perfeito descontrole, mas vamos seguir. Tá tudo certo. Você ainda trabalha no hospital, né? Eu imagino como que não é pra você, né? O pessoal da área da saúde tá pior do que pra gente, né? Mas eu diria que a gente rebola mais, acho que é em casa mesmo, viu? Porque juntar as funções não é fácil pra ninguém, né? E não tá fácil, mas a gente vai sair melhor dessa, com certeza. Você tem filhos, doutora Aline? Tenho dois, tenho um de 6 anos, outro de 3. De 3? Ah, então você tem pequenininho, tá? 6 e 3 anos, isso. Então você tem bebês ainda, né? Vamos dizer assim, vai. Porque o Moving isso aí. Baby a gente chama de bebê até 3 anos, né? Isso, Na verdade, com 3 exatamente. anos a gente já fala que ele é um adolescente no programa, porque eles entram bem piquititico, né? Então, 3 anos a gente já fala que já tem um adolescente. É praticamente um adolescente. A minha filha também é uma adolescente aos 6 anos, e ele aos 3 é outro adolescente. É terrível. É bem por aí mesmo. Então, como eu estava falando, essa semana lá na página do Moving Baby, a gente falou bastante sobre a amamentação em desmame, que eu acho que é um tema ainda que tem muitos mitos, né? E verdades. Eu amamentei os meus 2 filhos, mas já faz tempo. Meu caçula tem 14 anos. Então já é uma outra época também, né? Mas eu lembro que eu tive as grandes dificuldades e as partes de prazer, porque não é tudo maravilhoso. Eu lembro, eu fiz uma atividade com as mães que eu falava que eu gostaria que elas fizessem essa semana frases sobre a amamentação, né? E foi engraçado, a maioria delas fala essa coisa de que é mágico, é lindo, é maravilhoso. Mas sempre tinha uma outra que brincava comigo e falava assim, é tudo mentira, não é nada mágico. Eu sofri muito, eu não conseguia pôr água no meu peito. E a gente sabe que é verdade mesmo, né? Que tem essa parte boa, mas para ficar bom, a gente, às vezes, depende da mãe, ela tem que passar por uma parte bem ruim mesmo, né? Eu acho que é difícil a mãe que consegue amamentar sem passar por essa parte ruim, né? Uma coisa que eu penso bastante é engraçado, eu comento até com as minhas pacientes no consultório. Eu amamentei os meus 2 filhos, né? Não consegui amamentar, amamentei 9 meses, assim, mas já acho que foi dentro das minhas possibilidades, né? Mas eu brinco que, assim, até como pediatra as pessoas se surpreendem, mas eu adorava amamentar, sofri muito no segundo, é incrível, né? Engraçado. Mas no dia que eu dei a primeira fruta para minha filha, eu lembro da sensação daquilo ser libertador para mim. E as pessoas falam, nossa, mas você fala... E eu apoio extremamente a amamentação, acho uma coisa super importante. Mas eu passei a entender, depois que eu fui mãe, que cada um entende a amamentação de uma forma diferente e única, entendeu? E eu acho que, na verdade, esse é o grande problema da amamentação, porque a gente quer embutir nas mães uma experiência que, na verdade, é única. A minha experiência é única, a sua é única. Então, eu lembro muito dessa sensação de gostar muito de amamentar os meus filhos, de amar amamentar eles, mas da sensação libertadora, e talvez porque eu trabalhe, porque eu gosto de ter a minha independência, não sei. Mas eu confesso que foi um sentimento muito antagônico, que hoje eu respeito muito. Eu acho que se eu tivesse essa consciência, essa liberdade de me permitir sentir assim, talvez as minhas dificuldades tivessem sido até menores antes, né, também, né? Então, uma coisa que eu gosto de compartilhar aí com os meus pacientes, enfim. Então, porque eu acho que não cabe a nós, mulheres, julgar
as mães que não conseguem amamentar, porque existem mães que não amamentam, que elas até optam por não amamentar, né? Uhum, uhum, E só que foi o que você falou, a gente vê como foi a nossa experiência. Como para mim foi X, eu acho que para uhum. aquela pessoa também vai ser igual, e às vezes não é. Ela É, passa por não. outras dificuldades. Eu tenho relatos de mães que não conseguiram e que sofreram por não conseguir. Como também Uhum, tem aquela que optaram por não dar e tá tudo bem, tá tudo ótimo para elas. E acho que a uhum, gente tem que uhum. encarar, foi o que você falou, cada um é de um jeito diferente. Não adianta a Sim. gente encarar julgando, né? Na verdade, a minha pergunta Uhum, a minha questão mais era essa mesmo. Mas uhum. vamos às perguntas, né? Porque é Tá. isso que eu acho que as mães querem saber bastante. A primeira pergunta é: existe aquela mãe que fala, eu não amamentei porque eu não tinha leite? Eu não tenho leite, eu não tenho leite, então eu não amamentei. Isso é real? É mito? É verdade? Olha, se você for pensar que a amamentação, ela envolve um estímulo e uma relação entre mãe e bebê, e que esse estímulo e esse preparo, ele tem que acontecer de uma forma saudável, vamos dizer assim, né? Então, eu brinco que, assim, a amamentação, ela começa desde antes de você pensar em engravidar. Porque você já vem com uma expectativa de ser mãe, quando você está no meio da gestação, isso é trabalho baseado em medicina baseada em evidência, né? A mãe projeta um bebê na cabeça dela e uma imagem da maternidade, né? Ela tem essa ilusão, vamos dizer assim, do que ela planeja, do que ela almeja em relação à amamentação e à maternidade em si. E o Ela que cria expectativas, cria uma né? expectativa muito grande. E ao longo do processo de gestação, a gente hoje tem muito acesso à informação que não necessariamente é muito interessante, e não é, na verdade, né? Você vai criando expectativa, você vai somando coisas nos seus ombros que vão ampliando essa expectativa que você tem desse bebê que ainda nem nasceu, vamos dizer assim, mas que de certa forma, obviamente, já está tendo uma relação com essa mãe dentro da barriga, a gente sabe isso, isso é uma das coisas que a gente mais entende como verdade hoje, que o bebê não nasce só na hora que ele nasce, né? Vamos dizer assim. Então, na hora que o bebê nasce, a gente vai jogar em cima desse bebê uma expectativa que vem de antes de eu engravidar praticamente, somado a opinião de pediatra, opinião da vizinha, Instagram que eu sigo, opinião da amiga que está amamentando, enfim, né? E aí o que acontece? A gente sabe que existe um processo fisiológico que muitas vezes deixar fluir é muito interessante. E lembrar que, assim, você precisa ter uma mãe bem cuidada, bem disposta. Você precisa ter uma interação mãe-bebê muito interessante. Você precisa de uma interação não só mãe e bebê, mas uma rede de apoio que inclui o pai. Entendeu? Eu falo, gente, senta aqui, não tem essa de sou um poste, não, né? Porque não é simplesmente colocar a mãe e o bebê e a mãe de licença maternidade dentro de um quarto e falar assim, amamente. Não é isso, né? Então, eu diria para você que sim, que eu não diria que é um mito. Você fala, eu tenho pouco leite. Mas você precisa entender qual foi o contexto que levou essa mãe a eventualmente não conseguir manter uma produção. Eu diria para você que não existem mães incapazes de produzir um leite adequado. A gente sabe, existe até um mito que muitas pessoas colocam assim, olha, é mentira que existe leite fraco. Se você for levantar em literatura, deve ter meio, 1%. Eu lembro que é uma medida muito baixa, vamos dizer assim, de situações em que realmente o leite materno não era suficiente, mas aí você teria situações muito peculiares, tá? De doença materna, enfim, tá? Que não cabe para a gente generalizar de forma nenhuma, tá? Então a gente diz que não existe um leite fraco, né? De fato. Essa é a minha próxima pergunta até, porque se Então, existe esse leite fraco, né? Porque existe. Se você for rigoroso em relação à literatura médica, existe, tá? Existe descrição de um leite que teoricamente não é suficiente do ponto de vista energético, proteico, a constituição dele. Mas isso eu diria assim, praticamente desprezível em relação ao que a gente tem para a realidade da população. São situações muito extremas, tá? Diria até de doença, eventualmente. A gente pode falar sobre isso um dia. Mas existe muito essa relação desse preparo, que acontece muito pré-parto, a expectativa, né? Essa rede de apoio e como essa conexão ela vai acontecendo. Porque muitas vezes a mãe já vai achando que ela não vai conseguir, ou vem aquele fantasma de se eu não conseguir, vai vir o pediatra com uma fórmula e eu não quero que eu vou ser uma derrotada. Então, assim, vem tanta expectativa que a gente às vezes não consegue deixar a fisiologia da coisa funcionar e simplesmente permitir o toque, permitir a sucção, aquela coisa, bebê não pode ficar chupetando. Quer dizer, a gente sabe que o bebê, assim que nasce, está terminando uma fase gestacional que continua pós-parto. Então, é um bebê que precisa de pele a pele, é um bebê que precisa sugar.
entendeu? E a gente fica com aquele policiamento do tipo, vai viciar no colo. Quer dizer, a gente tem que entender em que momento esse bebê tá e como essa mãe tá, pra então entender que... Então, assim, eu diria pra você, não consegui amamentar porque eu não tinha leite. Talvez fosse verdade mesmo. Só que, por quê? Porque até ela não ter o leite, toda essa história que essa mãe viveu vai Tem tudo levar um ela... contexto, né? Exato. Então, não porque Mas simplesmente ela assim, não podia produzir leite, entendeu o que eu quero dizer? Não sim, é por mas isso. analisando a sua resposta, eu penso assim, que se essa mãe tivesse apoio, que foi o que você falou, apoio da família, porque Isso, aquilo que a gente está perfeito. falando, a gente acaba ouvindo muita coisa, né? Não, esse leite Perfeito. não está dando o suficiente. Isso. Não, ele precisa dar mamadeira. Não, não deixa ele ficar muito tempo aí que vai virar, você está fazendo teu peito de chupeta. Se a gente tivesse, acho que mais apoio de todo mundo que está à nossa Perfeito. volta, esse momento que você falou é um momento único ali, né? Você e ele num ambiente tranquilo. A possibilidade dessa mãe que estava com pouco leite de produzir esse leite, de mudar o mindset dela, pode ser isso Exato. também, mude. E aí Exato. ela, né? Porque às vezes é Perfeito. aquilo que você falou, a pessoa acaba desistindo, tá tão Isso. cansada, tá com pouco, a criança tá com fome, suga, tá machucando, porque É. machuca no começo, quando tem E aquela realmente, pegada. o que eu de fato, assim, a gente acredita é que isso também, eu brinco com o Caio que eu gosto muito de trazer a medicina baseada em evidência dentro da nossa, óbvio que ela tem que ser usada com inteligência, né? Mas esse preparo para amamentação, umas pessoas fizeram a pergunta, como é que eu me preparo para amamentar? Eu não estou muito preocupada se você está passando bucha no peito ou se você está deixando ele exposto ao sol. Eu diria que é mais importante antes, né? A gente sabe que, por exemplo, um pai que vem com uma mãe numa consulta de pré-natal com o pediatra, você fala consulta de pré-natal com o pediatra? Sim, seria interessante que a gente conhecesse o pediatra e ver se esse cara vai apoiar o que você pensa, né? E descobrir isso só quando o bebê tá no teu colo com 1, 2, 3 semanas é um pouco complicado. E a gente sabe que quando a gente começa a falar sobre isso, começa a criar vínculo com esse pediatra ou até o próprio pai ser trazido de encontro a essa realidade de que vai ser a amamentação, que ela é frequente, que ela muda a realidade da família, a gente sabe que isso aumenta a taxa de aleitamento, né? Então, assim, começa antes. A minha resposta para quem quer se preparar para amamentar é que a gente precisa pensar sobre o assunto antes, buscar uma rede de apoio antes do bebê nascer, né? E acreditar, né? E realmente, e até deixar de seguir ou deixar de ouvir certas opiniões que também são terapêuticas você fazer isso, o unfollow, né? Ou seja, você parar de ouvir coisas que não vão te ajudar muito, entendeu? Na verdade, até atrapalha um pouco, né? Sim, atrapalha bastante. Aqui a gente está vendo alguns comentários, a Letícia ela falou, a palavra que resume é essa para mim, sentimento antagônico, que você acha que comentou, né? Que você, no dia que você deu a fruta para as crianças, né? Eu mesma, a Thaís está falando, eu mesma chorei tanto porque a Manu não mamou. A Thaís ela é mãe de uma bebê que ficou na UTI durante ela prematura. E ela teve dificuldade bastante. Então, isso para a mãe, quando ela não. Porque é aquela que você cria a expectativa de você pegar no colo, de dar mamar, e ela não conseguiu fazer isso. Então, para ela, isso também. E existe esse contexto do pré-parto, do antes do bebê nascer, do periparto e o pós-parto, eles são fundamentais, assim. Porque, infelizmente ou felizmente, por exemplo, dentro de um ambiente de hospital, ainda mais dentro de um ambiente de UTI que eu conheço bem, a gente cai um pouco na questão de protocolos que, obviamente, vem com a intenção de proteger o bebê e a mãe, né? Mas muitas vezes a gente vê que a gente precisa evoluir nesse sentido de apoiar mais e, eventualmente, rever e avaliar novamente e não simplesmente encaixar o bebê num protocolo, muitas vezes. Eu digo isso porque não é incomum a gente falar, olha, o bebê ele é pequeno para o tamanho que ele devia ter nascido, mas o bichinho tá lá sugando, quer dizer, vamos dar uma oportunidade. O protocolo diz que abaixo de tanto tem que entrar com fórmula e tal. Então é interessante a gente entender como esse contexto do periparto, do pré-parto também evolui para o pós-parto também. E aí a gente também se colocar como mãe, né? Muitas vezes isso é importante, porque uma vez que você está dentro do hospital, parece que o teu corpo e o teu filho não pertencem mais a você, né? E às vezes você ter um pediatra que consiga trazer isso, a tua voz diante de uma equipe, é uma coisa interessante, porque a gente às vezes acha que a gente não pode se posicionar. Vocês devem se posicionar, né? Não digo brigar, porque ninguém tá ali querendo fazer mal para ninguém, né? A gente tá trabalhando, a gente tá vendo as coisas pro bem das crianças e das famílias. Mas muitas vezes a gente percebe, eu falo aqui, eu tô falando do outro lado aí da equipe, né? Que a gente cai muitas vezes nessa questão de protocolo, de ter que entrar com fórmula, ter que não sei o quê.
não pode Você pegar o disse bebê, o né? seguinte, no caso, se eu tivesse com meu filho na UTI, eu poderia, é um protocolo de toda a UTI assim, tá? Na UTI não pode amamentar, ou eu podia falar, Não, não, mas não. Não é, não pode é. amamentar. Ou tem uma coisa, Pode. não pode. Não, pode, pode. Várias UTIs, e depende da situação da criança. Mas, por exemplo, muitas vezes, para ficar uma monitorização adequada, a mãe não. Por exemplo, uma situação que atrapalha muito é que a mãe que tem o bebê, muitas vezes ela tem 2, 3 dias no hospital, ela tem que ir para casa. E aí o bebê fica, né? E aí, assim, eu não consigo entender como você vai desvincular a mãe do bebê se ela é parte fundamental do processo, né, de saúde, de bem-estar desse bebê, né? Então, assim, é uma coisa que burocraticamente precisaria ser discutida. Você vai ver um valor de uma diária de um hospital particular, pelo amor de Deus, é impagável. Quer dizer, agora, no meu entendimento, é uma coisa quase que é inviável. Como você vai desconectar a mãe e vai falar para ela, olha, vai para casa e Vai ficar não, tudo né? bem, né? Então, assim, só que entende, é um parte de um processo que, infelizmente, e eu digo assim, a gente precisa, sim, acho que os pediatras precisam se posicionar com delicadeza, a gente vai caçando, é um dia de cada vez, na verdade, né? A gente se posicionando, né? Mas acreditar, assim, encontrar alguém que acredite no que você pensa é importante, né? E isso é fundamental, eu diria. Aí aqui, voltando aos comentários, a Letícia ela falou que para mim uma das piores partes da amamentação porque ela sentiu muita dor, né? E é aquilo que você falou, doutora, adianta fazer aquele preparo que você até comentou, passa a bucha no bico do peito, toma sol, faz isso. Isso adianta, isso auxilia, isso vai me prevenir que eu não rache no bico, que não aconteça essas coisas todas, não tem nada a ver. Olha, na prática, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de lembrar das histórias que eu tenho de consultório, porque são muito interessantes, aproximam muito a gente da realidade, né? Eu lembro de uma mãe que chegou para mim com... O bebê dela já era um pouquinho maior, eu acho que ela até tá aqui com a gente. Se tiver, dá um oi pra gente. E ela chegou para mim e falou assim que acho que ela não tinha conseguido amamentar, ou tinha tido muito problema. Ela falou assim, olha, eu tinha uma lista de obrigações que era maior do que a lista que eu tinha quando eu trabalhava. A minha lista de obrigações em relação a amamentar e ao cuidar do meu filho logo que ele nasceu, ela era maior do que a lista que eu tinha antes de que ele nascer, quando eu estava trabalhando. E se você for pensar, é isso mesmo, né? Você não pode comer nada que... Você tem que tomar 3 litros de água por dia. Você tem que passar bucha. Você tem que... Então, assim, na prática, assim, o que vai fazer diferença é o teu bebê sugar e pegar bem, tá? E ele vai ter que aprender a pegar. Então, eu não tenho outra realidade para falar para vocês. Obviamente que situações que deixem o bico do peito úmido, então você usar aqueles protetores de bico, de seio, sabe? De algodão, que às vezes o bico tá lá vazando, aquela coisa horrorosa. E aí você fala assim, poxa, você não pode deixar aquilo ficar úmido, porque senão você acaba predispondo a infecções locais, isso vai deixar o seu seio mais suscetível a estar machucado. A gente saber trabalhar com uma pega invertida, ou seja, o bebê pegar em pontos diferentes, ajuda muito, porque ele suga, ele faz pressão em pontos diferentes dessa mama. Outra questão é deixar o seio à mostra, porque como eu falei, a umidade ela não é interessante, ventilar esse peito é interessante, deixar... Então é aquela coisa super sexy da maternidade, gente. Nossa, é assim, gente, tem que ficar com o peito... É isso, né? E maridão tá lá e vambora, entendeu? Porque tem que ser muito parceria, porque é verdade, é isso que a gente vai precisar fazer. Então, assim, preparar o bico, você pode... Uma coisa que eu sempre acho muito interessante é na hora que você for tomar um banho, não lava o seio inteiro com sabão. Lava a sua pele ao redor, porque você tem uma gordura que protege esse peito, esse bico, entendeu? Então, você ficar tirando, isso não faz muito sentido, porque você desprotege ele, né? Então, isso é interessante. Mas, na prática, é o bebê sugando que vai fazer esse a pegada maturar. Então, a gente pode, obviamente, quando tem muita dor, muita fissura, fazer uso de situações que sejam alternativas, você também dá conta. Porque também, gente, eu já vi bico quase se despedaçando e calma, né, também. Então, assim, e também não gosto aí, Andresa, eu acho que pode ser até, acho que é um tema à parte pra gente discutir. Eu gosto de trabalhar com algumas pessoas que apoiam a amamentação, mas eu não gosto de radicalismos, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você for conversar com especialistas em amamentação, inclusive, enfim, tem algumas pessoas que confio bastante, mas que tem uma opinião do tipo assim, o tal do confundimento de bicos, ou então, por exemplo, o bico de silicone, que pode ser um problema, né? Porque para quem tem um bico invertido, tá o bico sangrando, não pode, quer dizer,
eu vou te falar que na prática eu tenho mães que às vezes que passaram anos amamentando, né? Com o bico de silicone. Porque a gente precisou dessa. Então, o que eu penso é o seguinte: você precisa de uma atenção individualizada. Se você simplesmente entrar com um bico de silicone quando essa mãe está com o peito despedaçado, ou quando ela tem um bico invertido, que talvez a gente vai tentar técnicas para poder melhorar esse bico, para melhorar essa pega, e uma das opções pode ser um bico artificial ali, eu digo de silicone. Se você simplesmente der essa informação para ela e tchau, sim, isso vai estar fadado ao fracasso. Agora, se você continuar acompanhando por vídeo, por consultório, volta, enfim, eu falo para você de experiência própria, isso não acontece, né? Então não dá para abandonar essa mãe e a gente tem que entender que tem horas que ela não vai aguentar mesmo, e precisa, e tem intolerâncias de dor diferentes, enfim, né? Eu, Sim. por exemplo, o meu primeiro filho, a minha primeira filha foi muito mais tranquila. Eu cheguei no segundo achando que eu ia arrasar, né? Ia brilhar. Eu quase desmamei no segundo filho, depois de quase um mês, que eu tinha muita dor. E eu penso que talvez seja uma questão mesmo de que você era um menino, sugava enlouquecido, arrancava já no meu ouvi peito. também falar isso, que menino tem a fúria, né, de Nossa, melhor. eu tinha muita dor, então assim, foi difícil, né? Então eu tive que pensar em alternativas ali. Então o que eu penso é isso, sabe, Andresa? A gente tem várias alternativas possíveis, nenhuma delas vai ser verdade absoluta, vamos dizer, nem pro sim, nem pro não, entendeu? Tá? Sim, porque a gente é uma pessoa única mesmo, né? Foi o que você falou, é aquela experiência que é só sua. E que acho que também, eu acho que o mais difícil é a mãe acabar se culpando por ela não ter conseguido, porque acontece, acho que isso é o mais difícil ainda, né? Ela desistir, porque ela não aguenta mais, mas ela se culpar. Eu acho que esse é o pior, eu acho, talvez. Eu acho que você tem que soltar e levar numa boa. Tem até um caso aqui da mamãe que falou: eu não me culpei por parar de amamentar, eu não deixei de ser mãe por causa disso. E é verdade, né? Eu vou aproveitar um pouco essa nossa conversa e olha, as pessoas não acho que eu tenho um pouco desse estilo. Então, eu tenho uma grande amiga minha que é mãe e a gente trabalha junto, na verdade, né? Ela é minha obstetra, tá? E é minha amiga, enfim, e sou apaixonada pela Bruna. Então, ela comentou comigo o seguinte, ela falou assim: Aline, eu não sou mãe de criança pequena. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, oi? Aí ela falou assim: nossa, o meu filho tá com 3 anos agora, eu nunca estive tão apaixonada pelo meu filho. Aí eu falei, nossa, e a gente começou a refletir um pouco sobre isso, né? Então, assim, eu entendo muito que, assim, talvez um bebê pequeno, pra mim, seja ok. Eu tenho mães que têm 3, 4 filhos e elas falam: Aline, é isso que eu quero pra mim. E tudo bem. E a outra fala assim: Aline, amamentação pra mim, quero que passe logo. E tudo bem também. Então, assim, a realidade de cada um é única, pelo amor de Deus. E a gente precisa todo mundo aceitar. batendo palma pra você, que os coraçãozinhos é palma. Porque é isso mesmo, porque a mãe não pode se culpar. Foi o que você falou, às vezes ela não gosta de amamentar. É óbvio, Andresa, que assim, até como pediatra, a gente sabe do benefício da amamentação, a gente sabe que é um leite extremamente específico para o bebê. E é o nosso golden, né? Ele é o nosso padrão ouro mesmo, né? Mas assim, e é função do pediatra passar essa informação. Eu diria que a gente quase que nem precisa muito disso, tá bom? Né? Porque senão, às vezes eu acho engraçado, né? Você fala assim, mas seu filho, quem amamenta tem menos risco de obesidade, doença crônica. Então você fala, legal, tô condenando meu filho a ser obeso. Quer dizer, não, é muito mais amplo do que isso, né? Então, assim, a questão, eu penso que é muito da gente entender a realidade de cada um. Acho muito importante que as mães entendam o que para elas faz bem, né? Porque a gente quer ter um filho, né? Só que a gente tem que entender que nós temos uma realidade hoje que as mães trabalham fora, que elas administram uma casa, elas têm outras questões e que eu acho que, honestamente, são tão importantes quanto o cuidado direto do filho. Ou seja, esse é um exemplo que você vai trazer para o seu filho, que você gosta de trabalhar, que você é boa no que você faz, e que você também, nos momentos que você precisa de organização. Então a gente se desorganiza muito, a gente precisa de apoio também para se conseguir se reorganizar e estar inteiro quando você está com seu filho. Então, eu penso muito nisso, assim, é uma referência muito importante que a gente traz para os nossos filhos. Então, a gente fica muito preocupado em falar, mas eu tenho que amamentar, eu tenho que ter parto normal, eu tenho que... Mas a gente esquece do que constituiu a gente como pessoa e que trouxe ele ali, né? Que é tudo que a gente representa, né? Então, tem tanta coisa tão importante para a gente passar para os nossos filhos, né?
que a gente precisa, sim, refletir um pouco e se posicionar. Acho perfeito, né? Sim. Foi o que você falou também, né? A amamentação, ela traz benefícios pro bebê, óbvio, a gente sabe disso, e pra mãe também, né? Sim, uhum, Quais os muitos. benefícios que você fala? O que motiva, o que você, como médica, você falaria? Você motivaria uma paciente sua tá lá, chegar lá e falar, olha, no começo ela fala, eu não quero mais aumentar. O que você falaria pra mim se eu chegasse lá e falasse, olha, ô, doutora Ali, eu tô com medo, eu não tô conseguindo, eu não tô com peito, eu quero dar uma mamadeira. Você fala, não, tudo bem, vamos dar uma mamadeira? Ou você tenta, de alguma maneira, falar, olha, Andresa, vamos fazer assim, vai fazer. Eu queria que, se fosse eu agora, o que você falaria pra mim? Você fala, olha, acabei de ter filho, tô desesperada, não tenho, eu quero dar uma madeira pra ele, porque ele não tá pegando, tô com dor, eu não quero. O que você falaria pra mim? Primeiro entender um pouco realmente o que levou essa mãe a pensar sobre isso, né? E pra gente, pediatra, quando você conhece uma mãe com o bebê já no colo, eu digo que é mais difícil. Porque quando Você eu conheço gostaria uma que mãe. a mãe fosse Eu tenho, uma mãe grávida, na verdade, é isso? a gente tem recebido muito as gestantes no terceiro trimestre. Seria maravilhoso e desejável que elas fossem até antes, porque tem várias coisas que a gente pode trabalhar para essa família já no período de gestação e que não tem necessariamente a ver com o obstetra, tem a ver com a pediatria. A gente que vai acompanhar a criança e a família, na verdade. Então, E eu aí, diria no que caso, deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta. Eu fazendo esse pré-natal com a pediatra também, você necessariamente vai estar na hora do parto tirando junto com a minha obstetra o bebê ou não? depende. Aí, assim, tem obstetras que têm uma equipe própria, tem pessoas que optam pela equipe do hospital. A gente lembra muito do obstetra e esquece muito do pediatra, né? Mas, por exemplo, Eu recentemente tô eu falando tive. isso porque o meu primeiro filho eu usei o do hospital. Só que o É, segundo filho, como ela já era minha pediatra e ela conhecia minha obstetra, ela que tirou o Pedro da minha barriga. isso. E eu lembro, é uma coisa tão legal, que eu lembro que quando o Pedro era pequeno, já tinha 1 ano ou 2, eu falava pra ela que ele não deixava pôr nada na cabeça dele, doutora Aline, nada. E ela falava assim pra mim, sabe por quê? Por causa do parto dele. Ele era muito grande. E ela lembrou de coisas, olha que legal. E Ah, que pegava pela cabeça dele, puxava e vinha. Ele tinha 4,3 kg. Você tem uma nossa noção? senhora. Ele é um touro. E aí ela fala, é coisa do parto ainda. Eu achei legal porque você vê, ela conhece o Pedro quando tirou da minha barriga ainda. Então ela conhece o Pedro quase igual a mim, ou melhor até, se eu vou te falar a verdade. E eu acho É. legal isso, tá falando dessa importância da mãe estar grávida e ir falar com a pediatra, que era sobre isso que estava falando, eu te interrompi. Porque, na verdade, quando você pega uma mãe já com um bebê e com essa questão de não quero amamentar, enfim, já existe um sofrimento, existe toda uma experiência que ela está vivendo e que muitas vezes, vou te falar uma coisa, Andresa, a gente vai acabar tendo que dar opções para ela. Eu entendo particularmente que a fórmula ela funciona como uma prescrição médica, assim como eu prescrevo um antibiótico, eu entendo como uma indicação médica, tá? A forma você E diz é o forma leite. infantil leite, isso. Então, assim, eu entendo que nitidamente existe um sofrimento. E dentro das minhas possibilidades como pediatra, é tentar entender o que é que está acontecendo com essa família. Muitas vezes, trazer, por exemplo, para o ambiente da casa ajuda a gente. Então, a gente fazer uma consulta em casa para entender como é que está rolando. Está sendo super interessante fazer consultas por telemedicina, porque você vê as pessoas dentro do ambiente, como é que o marido está se organizando, a esposa tá, como é que ficam as funções, e entender um pouco desse contexto que ela está vivendo, né? Então, a primeira coisa é tentar entender isso, né? Tentar dar opções. Então, por exemplo, tá com muita dor. Então, a gente já vai entrando, obviamente, tentando trabalhar em opções, e é o que eu te falei. Às vezes eu vou precisar usar artifícios que não são tão bem vistos, mas que para aquela família vai funcionar. Então, a gente tem N outras possibilidades. Às vezes essa mãe está exausta, porque ela já entrou nesse ciclo de não conseguir, não consigo, e a produção dela vai diminuir. Então, talvez uma fórmula pontualmente para essa mãe descansar, talvez seja uma solução. É o que eu quero dizer assim, é que se você fala isso hoje em dia, o pessoal te apedreja dizendo, nossa, você não está apoiando. Mas eu entendo num contexto muito maior de bem-estar dessa mãe e que talvez propicie um aleitamento a mais longo prazo, se a gente souber entender o que está levando ela a isso. E quando a gente tem uma possibilidade de trabalhar com essa mãe antes e ouvir um pouco dela, assim, eu recebi mães que falaram assim para mim, eu não quero amamentar. Para mim, eu vou te falar uma coisa que é particularmente difícil de ouvir, porque eu tento sempre apoiar dentro do possível, mas eu já recebi uma mãe uma vez que ela me falou, eu não quero amamentar, ponto, tá? A gente conversou muito e simplesmente era uma vontade dela. E eu, particularmente, vou respeitar e vejo ela como uma grande mãe, né? Mas eu preciso entender um pouco, porque simplesmente se ela chegasse para mim e falasse assim, eu não quero amamentar
e ela com o bebê no colo, eu não ia entender nada desse contexto dessa mãe. Aí eu ia falar, gente, então, obviamente que eu tenho que me posicionar também como pediatra para tentar propiciar essa amamentação. Mas tenho que entender que a vontade para amamentar e também para desmamar, que é o tema da nossa live, né? A amamentação e o desmame, eles envolvem a vontade não só do bebê, mas da mãe também, e eu diria do pai, dos cuidadores, da rede de apoio, né? Então, eu brinco que uma coisa que eu falo para as minhas pacientes é que o desmame, ele não é só a opção do bebê, ele tem que ser opção da mãe também, e a gente precisa aceitar isso, né? Porque a gente fica se martirizando, eu sou menos mãe. Não, então vamos se desprender um pouco disso. Gente, já passei por isso, eu sinto isso na pele. É interessante como depois que você é mãe, você fala, gente do céu, né? A gente tá tanto aterrorizado depois da faculdade. Então me diz uma coisa, cientificamente falando, porque você gosta disso que eu sei. Um bebê que mamou e um bebê que não mamou, eles vão ter saúde diferente ou vão ter a parte emocional diferente? São diferentes essas crianças? Um bebê que mamou e um bebê que não mamou? Tem bastante trabalho atualmente falando sobre isso, né? Então, existe uma relação entre amamentação mais prolongada e, por exemplo, incidência de doenças crônicas no futuro, obesidade, as questões emocionais também tem. Só que é uma questão que ela é muito discutível em certos aspectos, porque não é só avaliar a amamentação, mas é o contexto de criação dessas crianças, são os hábitos dos pais, estilo de vida é uma das coisas que mais pesa para a ocorrência dessas dificuldades, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que o estilo de vida da mãe é uma das coisas que mais está relacionada à ocorrência dessas situações, que acaba diferenciando mais esses grupos, vamos dizer assim, né? Então, assim, existem diferenças, sim, mas se a gente for um pouco mais a fundo até nesses próprios trabalhos, a gente vê que o que de fato faz diferença mesmo para essas crianças é esse estilo de vida que as famílias adotam e que as crianças acabam sendo reflexo, né? Então, coisas que a gente menospreza, sono, né? Atividade física, alimentação in natura, né? Comer comida de verdade, sociabilidade, então vida social ativa, ou seja, isso tudo é saúde, né? Porque saúde não é só ausência de doença, ela é muito mais que isso, né? Então a gente está numa fase que é interessante a gente falar sobre esse aspecto. Então isso é mais importante do que a gente ficar só focando, porque um indivíduo ali não é fruto só de um fator, né? De um ponto só, né? Ele é múltiplo, né? Ele é plural. Então isso a gente sabe que é o que mais hoje tem pesado para essas questões. É o estilo de vida, em especial materno, mas da família, na verdade, né? Então, é o que a gente tem. E isso é uma das coisas que... Não dá pra você rotular, então, uma coisa dessa, né? Não. E isso também, eu vou te falar, é uma das coisas que a gente trabalha já no pré-natal, né? A gente vê a questão de depressão e ansiedade aparecendo nas famílias, a gente consegue trabalhar isso ao longo da gestação e depois no pós-parto. Não adianta eu falar sobre introdução alimentar só no 6º mês do bebê. Eu tenho que falar com essa família antes desse bebê nascer. Porque se é uma família que não tem hábitos alimentares que sejam interessantes, assim, que tenham muitos vícios, vamos dizer assim, esquece. Não tem pediatra melhor no mundo que vai fazer essa criança ser saudável, vamos dizer assim. Ela vai comer bem até 1 ano, 2 e acabou. Com 5 ela vai vir para mim obesa e eu não vou ter o que fazer. Exemplo, né? Também não tem exemplo em casa. E eu vou te falar que eu falo isso assim, eu falo, gente, e assim, eu vivo isso na minha família, diariamente, né? Os meus filhos e os filhos, eles são reflexos do que a gente faz e não do que a gente fala para eles, né? Então, isso tem mais a ver, entendeu? Isso tem mais a ver. Esse é o exemplo maior ali, né? Então... Tem uma pergunta aqui, doutora, do Temouco. É assim, ó. É verdade que se a criança ela fica sem mamar 48 horas, não é bom dar o peito de novo? Eu nunca ouvi isso. Nem eu. Não, mano, pode pra mamar, a hora que você quiser. Né? A não ser que tenha alguma questão, assim, por exemplo, a mãe fez um procedimento cirúrgico, tomou anestesia, mas só porque ficou... E por que essa criança ficaria sem mamar? Só pra entender. Que deve ter tido alguma intervenção. Aí pra você entender. Aqui também tem uma outra que também vai entrar com uma outra pergunta que eu ia fazer, que já está acelerando aqui. Sobre alimentação, acho uma coisa interessante. Falam pra gente parar de comer determinadas coisas para não dar cólica no bebê. Mas quando o leite é doado, não sabemos o que a mãe que doou comeu. E é sobre isso também que eu ia falar. Sobre existem alimentos que
você, como uma pediatra, falaria para a mãe que era para ela não mais, durante a amamentação, não consumir alimentos que ela tem que consumir com moderação e alimentos que ela teria que consumir bastante para aumentar essa produção? Ou também não existe isso? Olha, a orientação hoje também baseada na evidência que eu posso trazer para vocês é que a gente sabe que uma mãe que tem uma alimentação variada, ela vai ter um desfecho melhor em relação à introdução alimentar, à questão da qualidade do leite, enfim, que ela apresenta para o seu bebê. Então, não existe nenhuma orientação para que você faça uma restrição, a não ser que a gente tenha uma evidência de alguma alergia alimentar muito específica. E aí, então, ela precisa ser investigada com muito critério, porque você fazer uma restrição alimentar numa mãe e até para uma criança maior é uma coisa que pode ser muito complicada para quem está fazendo essa fase tão importante de introdução alimentar. Então, não existe nenhuma indicação, pelo contrário, é que a mãe tem uma alimentação variada, com um cardápio variado, não precisa ser caviar, mas eu digo assim, comer comida de verdade e variada, isso é importante. É importantíssimo o consumo de água em 3 litros, líquidos, na verdade, né? Eu brinco com as mães que você pode comer coisas que te deem prazer, pode comer um chocolate, pode tomar um café de manhã, mas tudo que você comer em excesso não vai fazer bem nem para você, nem para o seu bebê. Então, se você comer uma barra de chocolate inteira, não vai fazer bem para você ao longo do tempo. Se você beber 1 litro de café, também não vai fazer bem para você. Então, esse é o raciocínio. Gente, não precisa de muita ciência para isso, não. Não precisa de pediatra para falar isso pra gente. A gente fica esperando o pediatra. Tem que ser feliz, comer. O prazer em comer é uma das coisas que mais vai trazer bem-estar, né? Você comer com liberdade, não é com excesso, tem que comer por 2, enfim, comer bem, né? Isso é super importante. Mas não agora. existe nada que você fale, você não pode comer pimenta, porque senão vai dar alergia no bebê. Você não pode comer Não, eu tenho uma família, inclusive, que eles são da Índia. E aí eu lembro muito que na introdução alimentar deles... Eu tenho uma família de franceses também. A introdução alimentar deles foi assim, essa pergunta, né? Eu posso dar pimenta pra ele? Eu falei assim, pode. Né? Você vai ter que... Aí a gente vai tatear, obviamente. Mas assim, eles comem isso, né? É muito cultural. Né? Agora, e o outro queria dar queijo brie, sei lá, que eles comem lá e dão para as crianças, iogurte. Sim, se isso não for fonte exclusiva de derivado de leite, enfim, se for uma boa qualidade, não tem por que não falar não. Então, enfim, né? E aí a única dica que eu dou é para tomar cuidado com os grãos e a gente colocar, por exemplo, feijões de molho 24 horas antes. Isso não só para quem está amamentando, mas para todo mundo. Porque você ajuda a predispor uma digestão melhor e diminuir a produção de gases, né? Então isso acaba sendo incômodo quando você não põe o grão de molho. Então grão de bico, ervilha, feijões, por 24 horas antes, com um pouco de limão, meio ácido, trocando essa água umas 2, 3 vezes antes de cozinhar, tá? Isso vale a pena, tá? É a única orientação que eu passo. E até depois quando for dar pro bebê também, no caso, né? Isso. A Thaís Celoto, ela tá perguntando aqui, doutora Aline, qual a sua opinião sobre os RNs com a linguinha presa e a amamentação? Eu nem sabia também disso, que já dá para ver no RN a linguinha presa? Hoje em dia tem um teste chamado teste da linguinha que é feito nos primeiros dias do bebê e que ele pode mostrar que ele tem esse freno aqui embaixo, assim, meio preso. É um bebê que quando chora fica com uma língua parecendo um coraçãozinho quando ele é muito curto, né? Existe alguma evidência, assim, de que talvez o bebê com um freio muito curto possa machucar mais a mãe, possa não conseguir extrair adequadamente esse leite, tá? Mas primeiro precisa olhar o bebê, porque assim, a dificuldade em amamentar, ele vem para todo mundo, tá? Então, dar essa opinião, tem que cortar o freio, é super simples, não necessariamente vai ser verdade para todo mundo. E tem muitos bebês que mamam com o freio curto, tá ganhando peso, precisa cortar o freio? Não precisa. Talvez ele precise cortar mais para frente. E eu acho que é mais adequado se esse bebê tá mamando bem, tem o freio curto, mas ele tá, por exemplo, mais para frente, para a questão do desenvolver da fala, ele vai precisar desse freio funcionando. Então, talvez por uma questão mais tardia, ele precise fazer o corte. Mas não que eu vá submeter um bebê que tá mamando bem, tá crescendo bem, a uma mas cirurgia pode de freio. acontecer esse freio atrapalhar a alimentação também? Pode. É raro, mas pode. Tá. Meu filho tem 1 mês e o leite não está sendo suficiente para ele. Estou dando fórmula. Me sinto muito triste. É um depoimento de uma mãe aqui. Uma sugestão que eu vou dar para vocês, assim, é o seguinte. Se precisar complementar, faça isso de uma forma sempre muito tranquila. Eu sei que não é fácil, mas assim, uma sugestão que eu dou é o seguinte. A gente sai da maternidade achando que a gente tem que amamentar nosso filho a cada 3 horas. Porque eu preciso conseguir
lidar com 90 bebês e o pessoal precisa dar um norte ali para um monte de mãe que não sabe amamentar, enfim, né? A gente sabe que isso é um intervalo seguro. A gente sabe que o sucesso da amamentação ele vai estar diretamente relacionado à livre demanda. Então, a livre demanda, ela é de tempo e de intervalo, ou seja, o bebê mama quando ele quer e quanto ele quer, mas a gente tem que lembrar. E a gente tem que lembrar o que é a livre demanda. Isso. E a gente tem que lembrar que a mãe amamenta quanto ela quer e quando ela quer também, entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, obviamente que muitas vezes a gente nem quer amamentar e o bebê já quer mamar de novo. Mas, assim, se, por exemplo, você quer amamentar, você tá lá com seu filho e você tá com vontade de pôr ele no peito. Põe ele no peito, não tem problema. Então, a gente fica... Eu acho muito comum isso, depois de 2, 3 meses as mães ficam assim pra mim. Não tá na hora de amamentar ainda. E o bebê tá lá, assim, ou tá chorando e fica postergando as 2, 3 horas. Quer dizer, a gente quer colocar ele num cronograma. A livre demanda, ela é a chave pro sucesso aí de uma amamentação. Isso não vai escravizar você. Então, pelo contrário, ele vai te ajudar. Então, era isso que eu ia te perguntar. A livre demanda, eu acho que às vezes vem essa opinião, essa pulguinha atrás da orelha, né? Mas aí meu filho vai estar fazendo meu peito de chupeta. A livre demanda é aquela, você dá eu pensei que a mãe não precisava, porque na minha época não se falava de livre demanda. Apesar de eu fazer isso com meu filho, porque na verdade ele ficava o dia inteiro grudado no meu peito. E eu dava toda vez, eu não tinha esse negócio de horário, né? Ele chorava, ou eu via que ele tava, ou meu peito estava muito cheio, e ia lá e sentava para ele esvaziar. Era assim que funcionava. Mas não tinha isso, eu tô falando no ano de 2000. Então não se falava em livre demanda, ou se falava, eu não conhecia essa época, esse termo. Mas era assim que eu fazia. E uma coisa que acho que atrapalha... desculpa. É que tá com delay aqui. Não pode falar. Uma das coisas que eu perguntava, qual era a mãe de primeira viagem, né? Era que se ele estivesse dormindo, eu tenho que acordar ele para ele mamar, se meu bebê tá dormindo? Se o bebê tá indo bem, eu brinco que assim, e por isso que o acompanhamento do pediatra tem que ser frequente no começo, porque até encaixar essa mamada, e tem criança que eu consigo ver uma vez, depois eu vejo 2 e acabou, vou para uma vez ao mês. Tem mãe que eu tenho que ver toda semana, não tem milagre, cada um é cada um. Então, se tá indo bem, deixa ele dormir e durma junto, por favor, tá? Deixa ele dormir. Se ele tá ganhando peso. Tá ganhando peso, isso, ele tá ganhando peso. Porque é o peso que vai determinar isso pra gente nos primeiros dias de vida. E também não tô muito preocupada em relação a alvo, não. Tem que ganhar 20 gramas por dia, tem que ganhar 30. Calma, relaxa um pouco, né? Isso atrapalha um pouco a gente, né? A primeira pergunta que eu faço para as mães quando elas chegam no meu consultório, eu falo assim, você acha que seu filho tá saudável? Eu acho. Eu falo, então eu não vou pesar. Eu fico brincando, não vou pesar. Porque se eu tô olhando lá, a criança, quer dizer, é muito também, a gente tem... Óbvio, eu tenho uma curva, eu tô monitorando isso, mas tenho vontade de não pesar, porque eu tô olhando que a criança tá ótima, tá saudável, mama no peito, não quero saber peso, entendeu? Mas a gente tem essa coisa, né? Agora, só uma coisa que eu gosto de passar, Andresa, a gente fala de 3 em 3 horas, né? Eu gosto de brincar com as mães que os bebês precisam mamar normalmente, nesse primeiro mês de vida, de 8 a 12 vezes no dia. Porque eu gosto mais de usar mais 8 a 12. Porque 3 em 3 horas, pra quem é mãe, gente, você sabe que não funciona relógio em casa. Uma hora o bebê dormiu, perdeu a hora, tomou banho, fez cocô 2 vezes. Então, assim, eu prefiro que você pense em mais ou menos 8 a 12 mamadas. Então, pensa que um bebê muito pequenininho, nasceu com 2,5 kg. É um bebê que talvez ele vá pro 10 a 12, entendeu? O cara que é maior e que já suga mais forte, que já tá um pouquinho maior, ele vai sugar mais efetivamente. Então, ele precisa de menos mamadas, talvez, no dia. 8, às vezes 6, depende se a criança for maior, né? Então, tenta pensar mais nessas questões, porque aí você consegue trabalhar um pouquinho melhor com o intervalo. Se ele dormir um pouquinho mais, talvez você saiba que ele precisa picar mais vezes, né? E lembrar que a gente tá ainda, né, até os 2, 3 meses, numa fase ainda meio gestacional. Então, a necessidade de colo com colo, corpo com corpo, pele a pele, isso é super importante. O bebê ainda tá terminando um processo de desenvolvimento, né? Sugar, tem bebês que são mais sugadores, tem bebê que não são. Então, talvez a gente precise entender como trabalhar com isso. Às vezes isso é muito excessivo, então a gente precisa ver como trabalhar. A chupeta é o grande mito, realmente, no começo, entrou na primeira semana, a primeira mãe de primeira viagem, talvez atrapalhe a gente. Mas eu digo pra você, também tenho crianças que amamentaram até 2 anos usando chupeta. Se a gente souber usar, não é uma chupeta rolha. Não quero uma chupeta rolha, que a criança abriu a boca e tá, não é isso. Mas se é uma criança que para conseguir, e a criança não sabe dormir, para induzir um sono, você percebe que ela precisa da sucção, tem criança que precisa ficar assim, ó, no cabelo da mãe, tem criança que precisa ficar segurando alguma coisa. Talvez você precise dar uma naninha para essa criança e para outra você precisa dar um pouquinho da chupeta para ela acalmar. Não sei.
Eu preciso entender. Então, não tem como prescrever um e para todos. Tem que ver, né? Na hora da Então, amamentação, a mãe ela precisa dar as duas mamas? depende também. Ah, eu falo que falar sobre livre demanda, o povo fala assim, Aline, legal, você não me falou nada. Mas depende, porque se você deu o peito, você sentiu que ele já murchou um pouco, né, no começo. Porque depois, gente, lembrem disso também. É muito comum a mãe com 3 meses chegar pra mim e falar, Aline, eu tô sem leite. Porque ele tá mamando super rápido, meu peito não tá ficando aquela bexiga. Eu falo, tudo bem, tá tudo certo. Porque ele não é armazenamento, entendeu? Ele é produzido durante a amamentação e com 2, 3 meses seu seio já se adaptou àquela nova fisiologia, vamos dizer assim. Então ela não fica aquela bexiga explodindo e você tá produzindo leite. Você precisa pôr seu filho pra mamar, entendeu? Aí você precisa fazer. A mamãe deve pensar que só tem leite quando ela tá que nem... Isso, e não é verdade. Ela pensa que não tem, né, talvez. E aí, se você colocou teu filho pra sugar, né? E ele sugou, você sentiu que ali no começo, principalmente, o peito já tá mais murcho, enfim, tá mais molinho. E aí ele continua sugando. Aí você deu uns 20, 30, não sei, depende do tempo. Você percebeu que ele tá interessado, às vezes o bebê fica irritado quando acaba um pouco do fluxo, fica chorando e tal. Passa ele para outro peito. Então eu digo para você vai ter que testar. E assim, honestamente, é só a convivência. É só a convivência com o bebê e tentando entender o que esse bebê precisa, que vai fazer com que ele possa ser compreendido melhor por essa mãe, entendeu? Então, talvez ele precise daquele momento, né? Então, não dá para eu te dar uma regra. Eu dou mais ou menos um norte, vamos dizer assim. Mas isso atrapalha um pouco agora. No Brasil, a gente é muito paternalista, né? A gente tem WhatsApp, quem tem pediatra particular acessa o pediatra a qualquer momento. E você perde um pouco a oportunidade de desenvolver um pouco a sua intuição como pai e como mãe, né? A gente fica muito refém do que as pessoas estão pensando, do que o pediatra está dizendo. Talvez você precise falar, eu acho agora que ele quer mamar mais, vou botar no outro peito e faça isso, entendeu? E aí a gente vai te falar. Então, não tem segredo, infelizmente. Agora vamos falar pelo mais ruim, que eu acho que é o bendito do desmame, né? Tem uma mãe aqui que já começou, ó. Estou desmamando minha filha. Vai cair a nossa live daqui a uns 5 minutos. Depois você tem que entrar de novo, não, viu? Sei, qualquer coisa eu te chamo. Mas Tá bom. Olha lá, ela tem uma filha de 2 anos e 8 meses e ela tá dando mamar só de madrugada, uma vez por dia de madrugada. Como ela faz para tirar essa da madrugada? Que agora é a parte do desmame mesmo, que as mães estão desesperadas. Olha, primeira coisa é o seguinte, você entendeu que você quer desmamar? Porque, assim, isso é importante, você assumir que você quer desmamar, né? E tudo bem, tá? Então, assim, eu brinco com as mães, parece loucura. Até bebê pequeno eu falo, você vai ter que falar isso pro teu filho, tá? Deu uma... Parece se que o bebê... Se eu ver que vai cair, eu aviso, aí eu te chamo de novo e a gente só fala um pouquinho mais sobre o desmame, tá? Que tem uma então, por exemplo, se você decidiu fazer o desmame, é importante você explicar isso pro teu filho, tá? Assim como você vai explicar, filho, agora a gente vai dormir, filho, a gente vai pra escola, eu vou voltar. Explicar pra ele que tudo bem, né? Então, pode ser um bebê de 6 meses e você vai desmamar. Explica isso pro teu filho, tá? E várias vezes, faz os combinados com ele, tá? Essa questão da amamentação à noite, até prove o contrário, se o bebê come almoço, jantar, faz alguns lanches se forem necessários ao longo do dia e tá indo bem, ele não precisa se alimentar durante a noite. A rigor, a gente sabe que ele pode passar a noite inteira dormindo. Então, assim, a gente tem que ver muito a questão comportamental, porque muitas vezes a gente brinca que a naninha, é a tetinha humana, né? A naninha humana. Então, o que acontece? Esse bebê, desde que nasceu, ele não sabe dormir sozinho, tá? A gente tem que ensinar a dormir, né? A gente muitas vezes faz pelo bebê, a gente fica lá. Só que a gente não ensina ele a se acalmar, né? A gente não ensina ele que quando ele é pequenininho e ele senta na cama, não é hora de brincar às 3 horas da manhã, que ele precisa voltar a dormir, mas não é simples. A gente acha que é simples, mas não é, porque ele nunca teve um corpo daquele jeito, ele nunca teve aquelas possibilidades físicas de desenvolvimento motor que permitam que ele fique em pé no berço quando ele acorda 3 horas da manhã. Então, ele precisa de ajuda para voltar a dormir. Então, se o bebê ainda acorda à noite com 2 anos e pouco, provavelmente ele tem nisso atrelado uma questão comportamental de algo que ajude ele a voltar a dormir, no caso, a mãe, né? Se poderia ser uma chupeta, poderia ser uma naninha, poderia ser uma música, entendeu? Então, assim, sem conhecer essa mãe, eu diria para você que me parece mais, se for um bebê saudável, que é muito mais uma questão comportamental, e aí a gente tem que trabalhar antes com ela o processo de ir dormir, né? Então, como é que ela coloca esse bebê para dormir, né? Porque se ele mama e volta a dormir de novo, né?
Então, provavelmente está mais atrelado a isso. Então, explicar para ele o que você vai fazer, muitas vezes não atender você, ele, né? Então, se a mãe vai atender, a mama tá lá, ela vai e amamenta, né? Agora, se o pai puder atender, ajudar, vai ajudar bastante. E aí, Eu acho que é uma dica que você daria para mãe que quer desmamar é colocar o pai em ação, né? Eu acho que sempre. o Desde pai do meu sempre. filho me ajudou muito com isso, né? Desde Porque não sempre. adiantava a gente ir lá falar que não vai mamar, mas aquele cheiro do leite, porque a mãe é uma vaca leiteira, eu falo brincando, né? E você tá exausto, você vai oferecer, entendeu? Então, assim, da mesma forma, é difícil a gente falar sobre isso, por exemplo, um bebê menor, que fala assim, olha, a livre demanda talvez possa acontecer durante a noite, mas a gente entende que se o bebê tá indo bem, já come comida, né? 2 vezes por dia, lanche, enfim, ele poderia passar uma noite inteira. Depois a gente pode fazer uma live sobre sono, que é muito interessante, porque uma noite inteira para o Opa, vou bebê até marcar aqui, hein? Que é uma coisa boa mesmo. uma noite inteira para o bebê é diferente de uma noite inteira para a gente. Então, às vezes, um bebê pequeno dormir 5 horas é uma noite boa de sono. E aí ele acordou, ele continua mamando durante a noite, mas é porque é dele, ele vai acordar mesmo. Entendeu? Então, são temas bem paralelos pra gente entender. Mas uma criança de 2 anos e pouco já conseguiria esticar mais essa noite, sim. Então, acho que precisa pensar nesse caso um pouquinho do processo anterior. Porque se ficar mamando à noite, muitas vezes a gente tem que ver esse processo de voltar a dormir. É uma questão mais comportamental em crianças maiores. Doutora Aline, uma dica que você dá pra gente encerrar essa live pra mãe que quer desmamar, então. O que você... Primeiro, ela tem que ter vontade de desmamar mesmo, é isso que eu entendi. Ela tem que aceitar e se posicionar. Aceitar isso com o coração livre. Outra coisa, tudo que for de oposto ao que a gente falou, a livre demanda, vai funcionar. Então, assim, se eu começar a amamentar só de manhã e só à noite, e antes meu filho mamava o tempo todo, então você vai falar para ele, filho, agora você não vai mamar, você vai ter que se posicionar em relação a isso. Porque quando a gente começa a engessar muito, naturalmente a tua produção em 2, 3 dias ela diminui muito, tá? Mas necessariamente vai precisar ter um combinado, né? Da gente falar, filho, agora a mamãe não vai amamentar. Né? Isso. E por isso eu falo, se a criança é maior, você precisa fazer o combinado, porque eles estão entendendo o que está acontecendo. Existe uma ruptura, né? Usar roupas mais apertadas, eventualmente um top mais apertado por 2 tops, porque essa compressão da mama ajuda. Em último caso, às vezes a gente usa a medicação, porque às vezes tem mãe que tem muito volume de leite mesmo, né? Mas só o fato de você engessar um pouco os horários já vai te dar. Então, por exemplo, de manhã cedo, quando acordou, e à noite, enfim. Se você amamentava o dia inteiro, isso com certeza vai acabar sendo. Você faz uma coisa gradual. Se eu parar de amamentar meu filho 2, 3 dias, meu leite seca? Não, não existe isso. Ele diminui bem em 48 a 72 horas, assim. Diminui bem. Tá. E ele aumenta também, né? Se você voltar a amamentar, a gente responde. Tá. Bom, eu adorei conversar com você. Eu vou marcar outras lives de outros assuntos. Você tem muita coisa boa para falar. Eu queria ter essas considerações finais antes que a live derrube a gente, porque eu quero gravar essa live para todo mundo assistir depois. Legal. Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa viver mais livremente, assim, a maternidade. Eu digo, quando eu falo maternidade, eu digo o pai também está incluído nisso, né? A gente tem muito nas nossas costas uma obrigação de ter que ser, né? E só a gente sabe, o calo só aperta na gente, não no outro, né? Então, só que eu volto a dizer, a rede de apoio vai fazer toda a diferença. A gente está vivendo uma situação muito ruim agora, né? Porque a quarentena está distanciando muito a gente, mas isso aqui permite a gente se aproximar também. Então, por outro lado, é interessante. Então, assim, se permitam mais, usem mais os feelings de vocês, né? Eu brinco, eu adoro quando o paciente chega pra mim e fala assim, Aline, não fiz nada do que você falou, assim, dentro, óbvio, tem coisas que eu falo assim, gente, dormir de barriga pra cima tem que dormir, porque eu sou a louca do acidente, mas, entendeu? Então, assim, mas dentro de outras coisas, a Paulinha depois é uma que vai precisar me falar sobre essa questão da amamentação, porque a Paulinha no começo a gente penou e ela amamenta até hoje, a filha dela, né? Então, então, assim, essa questão, viver um pouquinho mais livre e procurar quem vai realmente te acrescentar. Tá? Não ficar ouvindo todo mundo, não ficar, né? Acho que o unfollow é importante, que a gente usa esse termo, né? Não seguir determinadas pessoas, não ficar ouvindo demais e deixar a coisa fluir. Eu falo que quando meu paciente chega pra mim e fala assim, não fiz nada que você falou, eu fiz isso aqui porque eu achei que eu devia fazer. Eu falei, ótimo, eu já não sei, mas já gostei. Isso, tá bom? Olha, eu vou te chamar com certeza mais vezes, vai ter mais assuntos legais pra gente conversar e tu vai me ver várias vezes. Tenho certeza disso, tá bom? Obrigada, muito obrigada pelo papo. Obrigadão, pra vocês. Tchau, beijo. Tchau. Gente, que delícia, né? Nosso papo, amei.
Um monte de coisa fica pra gente ficar perguntando, né? Mas o tempo é curto. Atenção, essa semana agora a gente já vai começar com introdução alimentar. Não perca os assuntos lá do Moving Baby. E na outra semana a gente vai ter outra live sobre o assunto, tá bom? Um beijo para todo mundo. A live vai ficar gravada, é só vocês entrarem lá e assistir novamente. Muito obrigada.